Amigos e amigas, estamos chegando para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Estamos juntos mais uma vez. E agora vamos falar aqui, pessoal, sobre o Vasco da Gama que superou contra a equipe do Vitória pelo placar de 2-1, os gols de Maicon e Ferretti, mas quem roubou a cena foi o Payet, né? Payet que fez as duas assistências que ele deu para o Ferretti e o Maicon marcarem seus gols. E o Yuri Castilho fez o gol para a equipe do Vitória, mas segue no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então o time do Vasco sai da zona de rebaixamento, 13º colocado na competição, né? Chegando a 6 pontos ganhos. E o time do Vitória, né? Tá com um ponto só, né? Tá com um ponto na classificação do Campeonato Brasileiro e está na penúltima colocação do Campeonato Nacional, a equipe baiana, tá bom, pessoal? Mas vamos falar aqui de tudo que aconteceu. Teve protesto da torcida contra a 777 Partners, teve aí acrobacias durante os gols, enfim, que nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu aí no estádio de São Januário. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube do Conversas Torcedor, ativando o sininho de notificações, compartilhando os nossos vídeos, deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, do Conversas Torcedor. E não esquecendo, em terça e quintas-feiras, 18 horas aqui no nosso canal do YouTube, do Conversas Torcedor, e aos sábados, com o nosso programa ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando a nossa programação no YouTube do Conversas Torcedor, pelas ondas da rádio 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e pela Radiosnet, acompanhando em todo o Brasil, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. E hoje vamos falar aqui, pessoal, pela sexta rodada, né? O time do Vasco venceu, né? Com o Maicon e Ferretti fazendo os gols, mas quem roubou a cena foi o Payet, né? O time do Vasco fez os gols, o Payet roubando a cena com duas assistências, depois de 2 jogos, né, contra o Fortaleza e contra o Atlético do Paraná se recuperando de lesão, né, ou melhor dizendo, preservado pelo departamento médico do Vasco, né, que tem a situação aí. E o time do Vasco conseguiu uma vitória importante, né, em que respirou no Campeonato Brasileiro aí, né, melhor dizendo, respirando aí no Campeonato Brasileiro de futebol, e que num jogo que parecia controlado, mas que desandou de uma tensão inesperada, por uma tensão inesperada, né, dentro de São Januário, né, nos minutos finais, né, e a equipe conseguiu a vitória pelo placar de 2-1 contra a equipe baiana, a equipe do Vitória em São Januário, depois de 14 anos sem vencer uma partida em São Januário contra a equipe do time do Vitória, né? A última vez que venceu foi contra a equipe baiana, né? Foi na Copa do Brasil de 2010, pelo placar de 3-1, né? De lá para cá foram 5 vitórias, ou foram 3 vitórias do time baiano, 2 empates, e nesse período foi no jogo foi num jogo que o time do Vitória meteu de 3-0, né? Dentro de São Januário, né? 3-0, lá na Série B de 2021, né? Na época. Então, temos aí quebrar essa sequência da equipe do Vitória, né? Depois de 14 anos, o time a equipe do time do Vasco ganhou em cima do Vitória dentro de São Januário, conseguindo quebrar esse tabu aí, quebrando esse tabu de 14 anos, né? Desde 2010 que não ganha contra a equipe do time da equipe do time do Vitória. Então, repito, nesse período aí, né, o time do Vitória conseguiu uma vitória sobre a equipe do time do Vasco, 3-0, né, que estava assim, contabilizando aqui em 5 jogos, em 5 jogos aqui, 3 vitórias do Vitória e 2 empates, né? E 2 empates. Então, temos aí esse detalhe aí que nós temos aí. Então, quebrar essa sequência do Vitória, o Vasco conseguiu a vitória pelo placar de 2-1. Então, para a gente falar aqui, o time do Vasco sai do Z4 com os 6 pontos ganhos, né? Está na 13ª colocação, e o Vitória na penúltima com 1 ponto conquistado em 5 jogos. Então vamos falar aqui, pessoal, vai lá tudo sobre isso aí, em que tivemos aí protesto da torcida contra a 777 Partners, né? Porque de muita coisa, né? De divergências de contratações, não sei. A gente sabe aí de uma situação aí muito, muito. O que eu posso dizer para vocês?
de uma maneira rigorosa, não sei, de uma coisa rigorosa, tal, né, em termos de contratações, né, de jogadores, né, dentro do projeto, né, lógico, né, que a gente sabe como é que é da Saba Partners, da empresa norte-americana. E apesar da vitória, a torcida do Vasco da Gama não ficou nada satisfeita com a empresa com a empresa da Seba Partners em São Januário, enquanto a bola rolava, né, teve um protesto de um grupo de torcedores contra a empresa norte-americana, né, e que gera o futebol do clube, né, com xingamentos e pedido de saída. A empresa foi alvo de críticas na situação. E aí, pessoal, por outro lado, o público no estádio deixou a desejar. Foram apenas 11.094 pessoas, 11.094 torcedores presentes, a menor marca desde 2022, né? Quando o Vasco ainda estava na Série B, e uma vitória de 1-0 contra a Ponte Preta pela quarta rodada da segunda divisão, né? Inclusive que tivemos aí de uma maneira que teve o menor público, né, no campeonato, inclusive. E a vitória de São Januário, a vitória do Vasco em São Januário, né, que chamou a atenção pela sua prasticidade dentro no contexto aí de vitórias e tal, de vitória dentro do jogo contra a equipe baiana, seja pelos belos passes do Payet, né, no jogo, né, ou as acrobacias dos autores dos gols, né. Primeiramente aí o Maicon, né, que festejou dando um mortal próximo à bandeira de escanteio, né, e ele não balançou as redes desde 2018, na época do Galatasaray, né, desde o dia 26 de setembro de 2018, contra a equipe do Galatasaray, ou melhor dizendo, atuando pelo Galatasaray, melhor dizendo aí. Então, né, então, meus amigos, é... e o segundo gol foi do Ferretti, esse que costuma estar em paz com os gols, né, e mais que precisou dar um golpe de karatê para alcançar a bola, ampliar a vantagem e também numa situação do esforço do atacante para chegar até a linha de fundo. Então, né, que principalmente aí de um esforço para chegar até para fazer o gol. Sobre isso aí, pessoal, sobre isso, em que e teve até possível, né, do lance do gol do Ferretti, que possível ver no cinegrafista, né, do GE, que é o André Durão, que ele até mostrando aqui, que até vi, entendeu? Ele se esforçando para chegar até lá para fazer gol, né, o Ferretti, né? Então é uma coisa de doido. Mas, meus amigos, vamos falar aqui do jogo, porque o Vitória foi melhor no primeiro tempo, né, em São Januário. Foi melhor no primeiro tempo, porque o Vitória, né, foi um primeiro tempo de vaia em São Januário, porque a torcida do Vasco não gostou do que viu em campo, né, que não foi para menos, né, por uma conta, muito por conta da boa atuação do Vitória, porque tivemos aí a situação da equipe do Vitória de colocar jogadores aí, inclusive aí, né, em velocidade, inclusive aí que nós vamos estar falando aqui, em que o detalhe de que deu uma boa atuação do Vitória na primeira etapa, e dos gritos de obrigação ganhar no Caldeirão, Vasco vão jogar, e foram ouvidos para dentro de campo. E o time do Vitória apostou nos contra-ataques e contou com uma boa atuação aí do Janderson, ex-Botafogo, e também do Mateuzinho, e também aí do jogador Alejandro, né, que principalmente aí tendo aí com a participação dele nos contra-ataques, levando perigo à equipe do Vasco, né? E a dupla, né, o Janderson e o Mateuzinho, teve duas oportunidades para abrir o marcador, mas esbarraram a falta de pontaria, né, para o fundo da rede, né, mas não conseguiu. E no outro lado, o Vasco teve aí apenas um lance relevante durante os 45 minutos de partida, num chute desviado do Galdames, né, que quase parou no fundo das redes, que teve um desvio, né? Teve um desvio, né, na zaga do Vitória, né? E os vascaínos reclamaram no lance, né? No lance de um pênalti, num possível pênalti em cima do Galdames, né? Que não foi marcado pela arbitragem do senhor Rafael Kraus, né? Rafael Kraus de São Paulo. E aí, meus amigos, já no segundo tempo de jogo, né?
em que uma substituição mudou o jogo, né? Que entrou o Watson no lugar do Rossi. E aí que tivemos aí nessa situação em que o Payet tentando na situação de jogar pela ponta direita, que não é a dele, né, inclusive, né? Em que o Rossi saiu para a entrada do Watson, e o que acontece? O que aconteceu, né? E que liberou o Payet, né? Assim, para tentar conseguir. O Watson entrou no lugar do Rossi, ao trazer muito mais mobilidade para o ataque do Vasco e liberando o Payet para jogar mais na sua especialidade, que é no meio de campo, para distribuir as jogadas. Daquilo que ele sabe fazer, para conseguir fazer as jogadas, certo? Do que sabe de melhor, né, para conseguir resolver a parada. E com mais liberdade ele deu, né, 2 assistências para os gols de Maicon e do Ferretti, né? E também nos lances, inclusive aí, nos lances temos aqui aos 5 minutos e aos 11 na segunda etapa, né? O definiram e que o Payet teve uma boa atuação no segundo tempo e saiu muito aplaudido pela torcida do Vasco, muito aplaudido em São Januário, ovacionado, e foi substituído devido à sua condição física. Entrou no lugar dele o Praxedes, né? O Praxedes tentando conseguir nessa mesma forma dentro do jogo do segundo tempo. E o Vitória sofreu esse baque com 2 gols aí em 6 minutos, né, no segundo tempo, e não conseguiu manter esse ímpeto da primeira etapa, né, que teve no período tempo de jogo em São Januário, e poderia ter levado mais gols no segundo tempo por conta disso. Então, já na etapa final, já no final da partida aí, quando o Vasco passou a atuar de forma mais dispersa, sonolenta dentro do jogo, né? Aproveitou um erro na defesa, descontando aí com o Yuri Castilho, né? E aí botando mais fogo no jogo, né? Aos 40, temos aí do jogo aqui, aos 43 minutos. Aos 43 minutos de jogo, no segundo tempo, o Yuri Castilho fez o gol e diminuindo a vantagem, que botaria mais fogo no jogo ainda, né? Mas foi tarde demais. Foi tarde demais por conta disso, que teve uma bola na trave, inclusive, teve uma bola na trave, né? Teve uma bola na trave no chute do mesmo Yuri Castilho, inclusive, do mesmo Yuri Castilho, mandando uma bola na trave, né? Que seria o gol, né? Que saiu o gol antes o Yuri Castilho fazer o gol. Teve uma bola na trave no mesmo jogador, com esse mesmo jogador, né? O Yuri Castilho. E aí o Vitória viu o Camutanga ser expulso por agressão em cima do Praxedes. Então, o time do Vasco da Gama conseguindo o resultado, né? Que agora vai para 6 pontos, 13º colocado, vai enfrentar contra o Flamengo, né? Contra a equipe do Flamengo no próximo sábado, né? Às 9 da noite. E o time do Vitória, penúltimo colocado com 1 ponto em 5 rodadas, enfrenta o Atlético Goianiense no próximo sábado também, às 4 horas da tarde, no Barradão, certo? Então o Vasco da Gama conseguiu o resultado positivo e vamos ver, né? Vamos ver aí nesse próximo sábado, Flamengo e Vasco no Maracanã. Um jogaço aí que vai acontecer no Clássico o Clássico dos Milhões no Maracanã. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado pelo seu carinho em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, acione o sininho das notificações, também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Repito, ajudando aí a seguir nas redes sociais. Siga a gente nas plataformas digitais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e aos sábados com o nosso programa ao vivo, às 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, inclusive aí pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioinc.com e pela Radiosnet para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo aqui do Conversas de Torcedores. Tamo juntos, galera, e até lá. Tchau, tchau.